E aí, meus queridos, firmeza? Como é que vocês estão? A essa altura todos vocês já sabem do indiciamento do presidente Augusto Melo. Augusto Melo, presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Marcelinho Mariano, seu braço direito, seu faz-tudo, seu homem de confiança. Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing do Corinthians. E o seu amiguinho, digamos assim, o Cassundé. Cassundé, o dono da empresa que teoricamente intermediou o negócio entre Corinthians e Vaidbet. De acordo com a polícia, ou seja, senhores, não é a minha opinião, não estou perguntando a opinião de vocês, não é a opinião da imprensa, não é uma coisa que o Salazar inventou, não é uma coisa que o Andrés falou, não é intriga da oposição. A polícia foi atrás de uma suspeita, ou a polícia investigou uma denúncia, a polícia investigou, a polícia ouviu testemunhas, a polícia interrogou os investigados e a polícia chegou à conclusão de que esses 4 caras formaram uma quadrilha para roubar o Corinthians. É isso. O que a polícia está falando é isso. A polícia, portanto, indiciou esses caras. A denúncia agora vai para o Ministério Público, que acata ou não, e muito provavelmente vai acatar. Tá? Enfim, se a polícia tiver razão, repito, se a polícia tiver razão, não sou eu que estou falando, se a polícia tiver razão, esses caras roubaram o Coringão. Se a polícia tiver razão, quando vocês devem se lembrar, o Corinthians fechou o acordo com a Vaidbet, 360 milhões de reais por 3 anos, sensacional, maior patrocínio da história de um clube da América Latina, do caralho. Só tinha um problema. Não tinha intermediário. Ou melhor, no começo até tinha. Tinha quem botou o Corinthians em contato com a Vaidbet, todo mundo já sabe, foi um tal de Toninho, que era um cara que conhecia o cara lá da Vaidbet, falou com o Washington do Corinthians, e eles inclusive acharam que eles levariam na comissão. Depois deixaram esses caras de lado, afastaram esses caras e decidiram que quem intermediou a negociação foi a empresa do tal do Cassundé. Que confessou já que não intermediou porra nenhuma. A empresa essa do Cassundé, que havia sido fundada 1 ano antes, nunca fechou nenhum tipo de contrato desse tamanho. Não tinha nenhum histórico, não tinha nenhuma reputação no meio, não tinha nenhuma credibilidade no mercado, nada. Ou seja, o superintendente de marketing do Corinthians escolhe a firma do amiguinho dele para ser a firma que vai receber, ao final do contrato, 25 milhões de reais que eles desviariam do Corinthians. De acordo com a polícia, não foram só eles que fizeram. De acordo com a polícia, o Augusto participou e Marcelinho Mariano também. Esse é o nível, essa é a seriedade da acusação que esses caras estão respondendo. Estão respondendo por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. É isso, tá? Ou seja, eu tô feliz? Não tô feliz não. Ninguém deveria estar. É um dia triste para a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. É um dia triste. O Corinthians tem o seu presidente em exercício, não é um ex-presidente. O presidente do Corinthians foi indiciado pela polícia. Meu advogado mandou mensagem para mim agora há pouco e falou assim: Kaká, ele foi indiciado, tá? Ele ainda não foi condenado, então tome cuidado com o que você vai falar. Doutor Fábio, muito obrigado. É exatamente por isso que eu não vou falar que o Augusto é um bandidinho vagabundo, que ele é um ladrãozinho de merda, que ele é um filho da puta, que mereceria apanhar na rua e ser chutado no chão, porque isso é o que eu desejo para quem rouba o Corinthians. Eu não vou falar isso porque, de fato, ele foi indiciado. Ele não foi condenado ainda. Ok. O que me leva à segunda parte aqui do vídeo com vocês. De fato, ele foi indiciado pela polícia, que é uma coisa muito séria. A polícia acha que ele fez isso, tá? Isso nada mais é, o indiciamento nada mais é do que a polícia dizendo: olha, pra nós, polícia, o que aconteceu foi isso. Então vocês, Ministério Público, agora façam o que vocês quiserem fazer. É isso, tá? Mas de fato ele não foi condenado ainda. E muita gente vai falar: olha, eu já vi a polícia indiciar gente inocente. Ok, vocês têm toda a razão. Mas vamos pensar então. Eu quero citar um exemplo para vocês aqui para ilustrar o meu ponto de vista, tá? Imagine o seguinte. Imagine que
o diretor da escola do filho de vocês liga para vocês e fala: vem para cá urgentemente, reunião emergencial. E lá chegando, os pais ouvem o diretor dizer assim: olha, parece que o professor de educação física, o professor Guto, nome fictício, estava molestando as crianças. 4 crianças foram reclamar de terem sido molestadas pelo professor Guto. Confusão, gritaria na sala, cadeira voando, nego pegando o diretor pelo pescoço: seu filho da puta, o que vocês fizeram com meu filho? O diretor ia falar: calma, calma. De fato, algumas crianças acusaram o professor Guto, mas ele é inocente até que se prove o contrário. Por enquanto é só a palavra delas contra a dele. Vamos esperar para ver se ele vai ser indiciado, vamos esperar para ver se o Ministério Público acata e vamos esperar o trânsito em julgado. Enquanto isso, continua tudo do jeito que está. Alguém aceitaria isso? Se você fosse pai de uma criança dessa escola, você aceitaria isso? Você certamente diria: não, senhor diretor, você vai afastar esse cara agora, porque a acusação que pesa sobre ele é muito séria. Eu não vou deixar meu filho aqui enquanto esse cara estiver aqui. Ele que suma daqui e se defende. Se ele for inocente, parabéns para ele, mas ele não pode ficar aqui. Nós não podemos correr o risco de ter um professor que faça isso aqui. O caso do Augusto é igualzinho. O Augusto não está sendo acusado de ter agredido a mulher dele, o que já seria grave, seria feio, mas não envolveria, digamos assim, diretamente o Corinthians. O Augusto não está sendo acusado de sonegar impostos na empresa dele, não. O Augusto está sendo acusado de roubar o Corinthians. Como é que alguém em sã consciência... Porque se preparem, essa é a narrativa que eles estão preparando. O próximo passo é esse, tá? Primeiro é negar, depois falar: não, peraí, tem que esperar o trânsito em julgado. Trânsito em julgado, caralho. Um cara que é acusado de roubar o Corinthians não pode continuar sendo presidente do Corinthians. É isso. Ou seja, trânsito em julgado é a puta que pariu. Alguns tem que sair já. Segunda-feira vai ter a votação do impeachment. Aquele primeiro impeachment do Tuma, que o Tuma foi massacrado, eu inclusive fui contra, a maior galera foi contra. Por quê? Repito, péssima comunicação do Tuma, péssima comunicação de todos os conselheiros do Corinthians. Fizeram a coisa de um jeito que parecia... Tendo o Mário Gobi de porta-voz, tendo outros ali que, pelo amor de Deus... Hoje, sabendo tudo que eu sei, eu já falei isso e apanhei, né? Você é amiguinho do Tuma agora, você é um vendido. Não sou amiguinho do Tuma. Tá aí, ó. Eles tinham razão. Eles tinham razão, caralho. De acordo com a polícia, o Tuma e companhia tinham razão. O cara, de fato, tentou roubar o Corinthians no caso da Vai de Bet. Só isso. Não tô pedindo pra você gostar do Tuma. Não sou amigo dele porra nenhuma. Até me processar, me processou. Mas ele tinha razão. Não tinha? E na segunda-feira será retomada aquela sessão que foi interrompida para decidir se afasta o Augusto ou não. E eu espero muito, mas muito mesmo, que o Augusto seja afastado. Aliás, eu espero mais do que isso. Não é isso que eu espero. O que eu espero é que o Augusto tenha pelo menos uma atitude grande na vida dele e renuncie. Que o Augusto tenha a grandeza de sair. Que o Augusto seja mentiroso como ele sempre foi, mas levanta a mão e fala assim: pessoal, eu estou sendo injustiçado, mas eu vou sair para me defender, igual o Sérgio Moura fez. O Sérgio Moura não era injustiçado, estava saindo para se defender. Faça igual, Augusto. Mas não nos arraste para um buraco ainda maior. Se você tem um mínimo de corintianismo correndo nas suas veias, Augusto, renuncie. Porque senão, mesmo você afastado nessa reunião da segunda-feira, vai para a Assembleia dos Sócios. Imaginem, senhores, se vai para os sócios votarem e os sócios, por um acaso, votam a favor da manutenção do Augusto. Olha que confusão, mano. Olha que zona. Olha que tragédia que seria isso para a instituição, para todos nós. Augusto, renuncie. Por favor, nos poupe de um trauma ainda maior. Bem que me falaram, Augusto. Bem que me falaram. Eu não vou acusar ainda, repito. Até porque eu não quero tomar processo. Mas a impressão que dá, Augusto, se a polícia estiver certa, é que você de fato é mais do mesmo. Você era a nossa esperança para nos livrarmos da renovação e transparência. Foi em você que muitas pessoas depositaram a esperança de se livrar 16 anos de renovação e transparência. E eu não me arrependo. André Negão nem fudendo. Chega, ninguém aguentava mais. Mas você vê como são as coisas, Augusto. De acordo com a polícia, a gente se livrou de uma quadrilha para cair nas mãos de um bandidinho. É isso que a polícia está falando que você é. Você é bandido, Augusto. Você é bandido. Vocês se juntaram para roubar o Corinthians. Que você é bandido,
que Sérgio Moro é bandido, que Marcelinho Mariano é bandido, que o Cassundé é bandido. Não sou eu que estou falando. Não adianta me processar, é o que a polícia está falando. Foda, né? Foda. E aquela coisa, né, senhores? Se fosse uma coisa só, uma vez só, porra, o cara pode estar sendo injustiçado, pode estar de sacanagem com ele. Mas aí você vai juntando tudo, né? Primeiro essa daí da Vai de Bet. Olha só que loucura, o cara tinha acabado de ser eleito. Fechou o maior contrato da história, o caralho. Meses depois estourou o escândalo. Ou seja, os caras não esperaram nem um pouco, né, mano? Foram com muita sede ao pote. Que bando de filhos da puta, se a polícia tiver certo, né? Supostamente. Aí o Salazar foi massacrado porque trouxe aquela dos colchões. Lembra dos colchões? Uma empresa de colchão aí, ganharam um camarote lá em Itaquera e em troca deram uns colchões que o Corinthians não precisava, porque tinha acabado de trocar os colchões. Aliás, esses colchões foram vistos depois mofando em algum lugar lá. Você vai somando as coisas, né? Você vai juntando uma coisa na outra. E a base? A base do Corinthians nas mãos do Valmir e do Claudinei. Valmir, com todo respeito, já falei pra vocês, há 2 anos aí arrumava a máquina geladeira. Ou fazia, com todo respeito, uma profissão totalmente digna, algo do tipo. O cara virou o executivo que manda na base do Corinthians. Ele e o tal do Claudinei. Pessoas técnicas. Né, Augusto? Não é isso, pessoas técnicas? Você não ia profissionalizar o Corinthians, colocar pessoas técnicas em todas as áreas? Percebe como a gente já pode te chamar de mentiroso, Augusto? Né? Você prometeu que não ia colocar o Rubão no futebol, você colocou o Rubão no futebol. Pessoas técnicas. Colocou Claudinei e Valmir na base. Pessoas técnicas, Augusto. Pessoas técnicas. Aí a gente vai juntando tudo, né? Vai ficando difícil defender. As acusações vão se avolumando, as provas vão se avolumando e você vai vendo quem que é o cara. Aí trouxe o Fred Luz. No momento de crise total da sua administração, Rosala não aceitou Marcelinho Mariano entrando na sala dele para poder pagar o Cassundé. Foi embora, Yunquili foi embora, todo mundo indo embora. E eu falava, Augusto, traz o CEO, Augusto. Traz o CEO. E o que você fez? Você trouxe o CEO, trouxe um baita CEO, Augusto. Para inglês ver. De mentirinha. Você não deixou o Fred Luz trabalhar. Eu fui um dos primeiros a falar isso aqui, que eu já sabia disso, Augusto. E você olhou nos meus olhos e me falou que era mentira, Augusto. Falou, Cacá, que é sujeito homem. Lembra? Você apertou minha mão, olhou nos meus olhos, Augusto. Você falou que é sujeito homem. Que decepção, Augusto. Você não deixou o Fred mexer na base, você não deixou o Fred rever um monte de contrato aí, você não deixou o CEO trabalhar, Augusto. Por que será? E o esquema dos ingressos, então? Aí vamos descobrir os esquemas dos ingressos. Os ingressos desviados. Ingresso, mano. Coisa mais sagrada para um torcedor do Coringão, mano. Vocês foram meter a mão até nos ingressos, mano. Os ingressos sumiram, foram parar no Moricambista, acabaram com o fiel torcedor. Percebe, Augusto? Uma vez vai lá, 2 vezes vai lá, 3, 4, 5, porra, não pode ser só coincidência. O problema é você, Augusto. Você se mostrou uma baita decepção, mano. Eu confesso que eu não esperava o máximo, mas eu não esperava algo de tão baixo nível. Eu não esperava algo tão decepcionante. Teve coisa boa? Teve. A LFU, sensacional. Não foi você, né, Augusto? Não foi você, foi o Cascone, foi o Rosala, não foi você, né? Sabemos disso. A mesma coisa vale para RCE e outras coisas, foi você, né, Augusto? Mas legal, eu admiti que tem coisas boas aí. Mas o modus operandi, como vocês veem, de todos esses exemplos que eu dei, é triste, é frustrante, é constrangedor, né? Foi nesse nível que a gente foi se meter. É isso, Augusto, é isso. Renuncia, por favor. Não nos leve para um buraco ainda maior. Tenha a grandeza de renunciar. Pega seu boné, sai fora e, se possível, desapareça do Corinthians. E eu repito, e eu só não vou falar ainda que você é um bandidinho, vagabundo, safado, cuzão do caralho, arrombado, e que você merece apanhar e apanhar muito, porque eu não posso falar isso ainda. Porque isso é o que eu desejo para quem rouba o Corinthians. E de acordo com a polícia, não sou eu que estou falando, vocês roubaram o Corinthians. Foda, né? É isso aí, meus queridos, beleza?